Salve, seja bem-vindo. É muito bom ter o seu acompanhamento aqui no que acontece no Planalto Central do país. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília, nós vamos falar de política. Você sabe que a política define a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção do futuro. Nós estamos diante de tempos tensos na política, com várias decisões, com definições aqui e ali. O ano de 2024 não foi perdido. Houve, sim, decisões importantes do Congresso Nacional, apesar dos hiatos naturais no ano eleitoral. Mas 2025 é o chamado ano ímpar, ou seja, muito assunto a ser discutido. O senador Wellington Fagundes está aqui nos estúdios da Jovem Pan exatamente para essa conversa. Senador, a política tem que ser levada a sério, né? Zé Maria, é uma satisfação estar aqui, né? Você é meu, senador. Eu acho que tudo na vida que a gente vai fazer para ter sucesso tem que ser levado a sério. E a política também é algo que mexe com as pessoas, né? Mexe com o país, então, mais necessidade de ser levado a sério. Pois é, recentemente o grande debate foi a reforma tributária. Mato Grosso, como estado, né, perde em arrecadação. E vi que o senhor resistiu. Por que, senador? Quais são as críticas que o senhor tem à reforma tributária? Olha, eu diria que não só Mato Grosso, né? Porque principalmente o Centro-Oeste, de um modo geral, que nós somos grande produtor das commodities agropecuárias. E nós temos alguns aspectos, nós estamos no centro do Brasil, né? E por isso nós temos também dificuldades, porque tem que exportar o nosso produto e através dos nossos portos. Basicamente exportação, né? Basicamente, e nós temos que importar também, porque os insumos, muita gente importa. Então, por isso, a logística para o Centro-Oeste é um desafio muito grande, né? E então, o que nós precisamos, na verdade, é de ter, principalmente, incentivo para o homem que está lá no campo, porque nós concorremos com a Europa, com os Estados Unidos, que é um grande produtor, um grande consumidor, mas as pessoas questionam, o subsídio da agropecuária é muito grande, não pode ter. Olha, lá, na verdade, o produtor tem incentivo, por exemplo, a França, né, para você manter uma vaca lá, o governo paga $1.000, né? Então lá... Não é nem incentivo, é paga. É ao contrário, o governo paga. Existem países que pagam, inclusive, uma espécie de bolsa para manter o produtor nas fazendas, que são geralmente pequenas. Para ter o quê? Segurança alimentar. Né? Então isso é estratégico para um país. O Brasil, há pouco tempo atrás, era um grande importador. Eu me lembro quando era criança, né? Importava leite em pó, importava tanta coisa, né? O macarrão, que foi o trigo, até hoje nós somos importador de trigo, né? Então, e o Mato Grosso nós tivemos essa revolução, né? De ser um estado exportador. O que aconteceu no Mato Grosso, senador? Eu preciso dizer que o Mato Grosso explodiu, tem é o maior exportador, né, do país e representante aí de uma parte importante da balança comercial. O que aconteceu no Mato Grosso para que ele se desenvolvesse tanto na área do agro? De forma muito rápida, né? É importante dizer que é uma longa o nosso histórico. Mato Grosso primeiro foram os bandeirantes através a busca do ouro. Cuiabá, a nossa capital, é toda uma mina de ouro. Depois vieram os nordestinos, o garimpo de diamante, e depois os mineiros, paulistas, muita gente pecuária, do sul, né? A pecuária. Isso. E depois, agora, ultimamente, vieram os sulistas, né? Os sulistas para desbravar aquele cerradão de terra inóspita que não tinha como produzir. E essas pessoas foram para lá. Por que foram? Principalmente os sulistas, né? Vendiam um sítiozinho lá no sul, que já estava sobrecarregado também, a população, né? Então, ia para Mato Grosso, para o Centro-Oeste, comprava 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectares, e aí iam para debaixo da lona preta, que a gente falava, e principalmente para o sulista, né? Mais sangue europeu, então, o sofrimento. Imagino que foi isso também para essa população. Então, por isso nós, mato-grossenses, eu sou nascido em Mato Grosso, filho de nordestinos, meu pai foi da Bahia para Mato Grosso a pé, por isso essa história, esse contexto é importante, e então os sulistas também agora mais nessa modernidade da nossa produção. E como que aconteceu isso? Aconteceu isso principalmente porque eles eram corajosos de desbravar,
através do trator de pneu, na época, o CBT, lembra da fábrica do CBT, que faliu, mas o Mato Grosso, principalmente o Centro-Oeste, comprou muito, foi um desenvolvimento muito grande. Bom, e essas pessoas começaram, mas muitos quebraram, porque não tinha pesquisa. A tendência é contar só as histórias boas. E não tinha pesquisa. Então, e essas pessoas, inclusive, muitos foram para Rondônia. E aí onde foi a grande sacada. Foram eles mesmos se uniram em buscar a solução que estava na pesquisa. Aí, principalmente a Fundação Mato Grosso, que criou a partir da nossa região, sou nascido em Rondonópolis, Mato Grosso, e ali eles então formaram essa fundação, onde eles mesmos pagavam um royalty para a fundação, e aí, junto com a Embrapa, desenvolveram a pesquisa. Exatamente. Então, ajudaram, porque na Embrapa é uma grande empresa de pesquisa do governo federal, mas às vezes falta gasolina, falta para o técnico, para o cientista andar. Então, esse encontro do produtor com a Embrapa, principalmente, mas nós temos que falar também daquela binacional Brasil-Japão, que foi muito importante para desbravar o Cerrado, e aí veio a tecnologia, veio a pesquisa, e com isso então começou a ter a produtividade. E eu quero aqui inclusive lembrar do Mato Grosso, nós não produzíamos algodão, porque na época veio o bicudo, dizimou a produção de algodão no Brasil praticamente. E aí a época Dante de Oliveira, você se lembra bem, né? Nosso governador, que Deus o tenha lá no céu, com certeza, foi um homem, um político muito forte, inclusive das diretas já. Foi o autor da emenda, o autor da emenda. Eu encontrei várias vezes com ele. E o Dante, aí esses sulistas procuraram, falaram, olha, nós queremos aqui fazer um desafio, produzir algodão aqui no Cerrado. Mas como produzir algodão? Não, o senhor nos dê incentivo fiscal. E aí onde foi criado um programa de incentivo ao algodão, onde o governo abriu mão de 99%, porque não arrecadava nada, mas disso eles deixaram um tanto lá, 2 ou 3%, que era para o fundo de pesquisa e extensão da produção de algodão. E eles disseram que, olha, que eles teriam condições de produzir em grande escala o algodão. E olha, em só 3 anos de produção, só 3 anos, o Mato Grosso passou a produzir 50% da produção nacional de algodão. E hoje, o Mato Grosso produz 80% da produção de algodão. Como é que foi possível isso? Exatamente porque eles tiveram o incentivo para buscar a pesquisa. Né? E junto com isso, então, desenvolveu essa transformação da nossa economia. Depois veio toda a produção, não só soja, milho, algodão e outros tantos produtos. Somos o campo. Você foi em Canarana? Canarana é a capital. Fiquei impressionado com 2 coisas, né? A quantidade de pessoas que vieram de fora para Canarana. Eu fiquei até com medo de ficar lá em Canarana. Eu até brinquei, não tomei água aqui não, porque todo mundo que vai para Canarana quer ficar, né? Canarana é a capital do gergelim. Gergelim, era isso que eu ia dizer. Então o Mato Grosso foi isso, capital nós somos o maior produtor de milho de pipoca. Pimenta do reino, gergelim. E aí vai outras produções, mas também a produção da proteína animal, suíno, aves. Eu vi que lá, bovinos. Vi então, bovinos em confinamento, né? Corte em confinamento, que é uma novidade. E é aí que está. A agricultura, o grande produtor do gado, no passado, era o Pantanal. O pantaneiro, que na Segunda Guerra produzíamos o charque, né? Isso. E criado em grande escala. Hoje o Pantanal está empobrecido, a gente pode até falar sobre o tema Pantanal, dá para fazer um programa, mas é a realidade. Então, o Cerrado começou então essa produção de grãos, e aí com isso também a comida para o gado. Então nós, em menos área de pastagem, nós aumentamos muito a produção de carne bovina. Por quê? Senador, porque tem o alimento. Eu tenho uma certa implicância com as coisas que não mudam. Eu brinco, o carro, por exemplo, é uma coisa que nunca mudou. Tem fura pneu, precisa de gente para dirigir, tem um limpador de para-brisa, me implica, né? E eu vejo uma grande importância dos governos em dar a certas indústrias uma importância que hoje não existem.
E, por exemplo, a gente vê o Mato Grosso que não tem aquela atenção de infraestrutura, de boas estradas, de ação do governo federal para dar força à força que é o agronegócio. Mas vamos puxar aqui para a representação política. Hoje o agro tem uma grande representação política e isto é muito importante. A FPA manda no Congresso, né? Bom, eu tive a felicidade, claro, a honra de também ser deputado por 6 mandatos. Então foram 24 anos como deputado, estou agora no 2º mandato como senador da República. Então já são 33 anos aqui no Congresso Nacional. É claro que a influência desse Brasil rural também mandou para Brasília parlamentares com a vocação rural. Voto, né? Então, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados sempre foi muito forte, porque estavam ali parlamentares representando regiões de produção. Né? Então, com isso, é a voz do campo em Brasília. Né? E a gente sempre fala, como o presidente Bolsonaro sempre colocou, gente, nós temos que fazer menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, o que é essa expressão? É mais aonde tem a produção. O Blairo Maggi, ele falou uma vez o seguinte, falou, olha, o ex-senador, produtor, o ex-senador, ele falou produtor assim, de soja. O trem tem trem de ferro, a linha férrea, o trem tem que ir na roça, onde está a produção. Por isso nós trabalhamos muito, e eu sou presidente da FRENLOGE, a Frente Parlamentar de Infraestrutura, exatamente para que a gente possa dotar o país de uma infraestrutura, de uma logística com mais eficiência, porque nós somos um país em que lá no passado optou-se pelo rodoviarismo. Né? Então ainda somos um país rodoviário e isso traz impacto muito grande, desperdício de produtos nas nossas estradas, acidentes, um impacto na saúde, do custo da saúde muito grande. Então, por isso, nós precisamos melhorar essa malha viária rodoviária, mas também temos que investir nas ferrovias. Felizmente, hoje, no Mato Grosso, nós estamos tendo uma realidade nessa área. Eu gostaria de concluir aqui na questão da produção, uma transformação que também Mato Grosso está tendo agora, é exatamente porque para plantar soja tem que ter a rotação, aí vem o milho. E então nós passamos a ter um excedente de milho no Mato Grosso e para levar esse milho principalmente para o Nordeste, o frete era 3 vezes mais. E agora entrou a indústria de etanol de milho. Olha, que loucura! Que é o Mato Grosso hoje, nós já somos o maior produtor de etanol de milho do Brasil e já maiores indústrias do mundo. O etanol dos Estados Unidos é produzido eu estive lá agora há pouco, vendo a tecnologia, então essa tecnologia, e o Brasil hoje já tem Sinop, por exemplo, aliás, com toda a agricultura foram surgindo ao longo da BR-163 cidades como Lucas, Sinop, Nova Mutum e aí por diante. Então o Mato Grosso é um estado que tem essa transformação muito rápida. Então hoje o etanol é uma realidade, inclusive nós estamos trabalhando para levar lá também o duto pela Petrobras, né, para ter também a possibilidade de melhorar a logística de trazer e levar os combustíveis para Mato Grosso. Então eu quero aqui voltar na sua resposta, né? Então a realidade nossa política do interior do Brasil é exatamente mostrar aqui em Brasília que esse país rural ele tem que ter incentivo, o homem do campo, para que a gente continue investindo na tecnologia. Por isso a gente defende muito a Embrapa, defendemos muita pesquisa e quando a gente fala é em todas as áreas, né? E claro, o Brasil hoje é uma solução para o mundo. Nós alimentamos quantos bilhões de pessoas, né? E quando a gente sai lá fora, a palavra de ordem, o que é? Segurança alimentar. Porque se morre muito mais gente no mundo de fome do que das guerras. Então essa influência política nossa, ela é quase que natural, porque o Brasil rural precisa estar presente aqui. O Brasil já foi 70% rural e 30% urbano. Hoje a coisa invertiu. É 30% rural e 70% urbano. De lá para cá o Brasil ficou muito urbano. E tudo mudou. A agricultura, a Embrapa foi uma grande fomentadora disso. A Embrapa, ela faz pesquisas, faz adaptação de espécies, né, tanto em animais como plantas, e isso é fundamental. Em Sinop nós temos o campus da Embrapa, o mais moderno do Brasil. Mas a Embrapa Cerrado. Eu tenho recebido informações de que o setor está partindo para a independência, né?
Tem pesquisas próprias? Claro, isso é muito... No mundo inteiro, aliás, nos Estados Unidos você vai lá, a grande pesquisa é feita exatamente pelos empresários, né? Produção de todos os setores, claro. Tem um detalhe diferente, isso aí é muito bom você ter tocado. As universidades, lá, o centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, ele é feito em parceria com a iniciativa privada. Infelizmente, no Brasil, principalmente pela política de esquerda, as nossas universidades... São isoladas. Elas são isoladas, né? São, às vezes... Acima do bem e do mal. E eu sempre luto muito por isso. Depois nós podemos falar um pouco mais. Mas a nossa universidade, infelizmente, Instituto de Pesquisa, feito com recurso público, são pesquisas que ficam na prateleira. Não vêm para o mercado. E as universidades tinham como dogma, não vamos encostar no empresário, porque isso aí pode parecer que é coisa errada. E é o contrário, a pesquisa tem que servir exatamente para a indústria. Lá também a lógica da educação é diferente nos Estados Unidos, porque o governo aposta na base e aqui aposta na universidade. Quer dizer, não sei como é que alguém pode chegar na universidade com ensino de boa qualidade se não tem base, né? E um detalhe importante, dentro das universidades está também o professor empresário. Eu tive lá agora, em Minnesota, inaugurar lá um hospital universitário e também um grande laboratório universitário veterinário. Sabe quanto foi o investimento? 350 milhões de dólares. Em uma unidade, né? E metade do recurso, doação dos empresários professores, porque eles usam as pesquisas, usam a estrutura da universidade em parceria com a iniciativa privada e eles mesmos vão ganhar dinheiro. Então, no Brasil, se falar que um professor vai ganhar dinheiro, não pode. Isso está errado, nós temos que corrigir. Vender o resultado da sua pesquisa, né? Nós queremos que os professores sejam empresários, para ele ensinar o aluno a ser empresário. Por isso eu tive, inclusive, lá nos Estados Unidos, com as nossas instituições de ensino superior, ou seja, a Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Federal de Educação Tecnológica, a UNEMAT, que é um estadual, e também a UFR, que é a Universidade Federal de Rondonópolis, que nós conseguimos criar a primeira universidade desmembrada da Universidade Federal. Esse acordo aí do Mercosul com a União Europeia é benéfica para o Brasil? Muito, eu acho. Para o setor agro, eu tenho certeza. Extremamente benéfico. Por quê? Porque o mundo hoje é globalizado. Não dá para a gente falar de ser isolado. Não, a economia também toda ela globalizada. Então, se a gente não a concorrência ajuda, né? Melhora a qualidade. Melhora, com certeza. Eu vejo, senador, dificuldade, eu sei que o senhor conhece lá, a França, que está resistindo muito e com razão, defendendo lá os seus agricultores, mas são fazendas pequenas, não dá para acompanhar o ritmo de um país como o Brasil, como os Estados Unidos, por exemplo. Olha, nós tivemos lá agora, inclusive, com os produtores também. Lá na França? Na França. Tivemos na Europa, na Alemanha, com o pessoal da AproSoja, do Mato Grosso, e também a AproSoja Nacional. Fomos lá com produtores discutir a lei que o mercado comum europeu quer impor, que é exatamente o do desmate zero. Tudo bem, nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar do meio ambiente, porque está provado também que o aquecimento global não é mais uma falácia, é uma verdade. Os impactos estão cada dia mais acontecendo mundialmente, mas a gente tem que fazer tudo com realismo. Então, eles aprovaram que era para valer a partir deste ano. Final do ano agora. E nós fomos discutir, gente, vocês terão condições de cumprir isso? A Alemanha não tem condições, os Estados Unidos não tinham condições. Conseguimos prorrogar para o ano que vem. Mas o nosso argumento lá, e aquilo que nós fizemos legalmente no Brasil? O desmate que foi feito legal, para eles é ilegal. Porque a lei é deles. Mas, gente, vocês têm que entender a nossa soberania. Não, o Brasil está fazendo o dever de casa. E as condições do Brasil. E criar, tem exatamente. Regras rígidas de manutenção, de áreas que não podem ser desmatadas, e lá não existe. Porque eles já desmataram tudo e querem impor ao Brasil. Ótimo, imponha mesmo, nós queremos, porque nós temos uma legislação ambiental das mais rígidas do mundo. Agora, nos traga também condições, incentivo, traga para cá o investimento na pesquisa. Por exemplo, o Pantanal, só para falar, o Pantanal, eu gosto porque eu sou de lá, defendo muito o Pantanal. Olha, 93% da área do Pantanal
está na mão da iniciativa privada e não tem uma legislação que pode definir o que pode e o que não pode fazer. Por isso, inclusive, eu apresentei o Estatuto do Pantanal, um regramento federal que está aqui, já foi votado no Senado, agora está na Câmara. Mas lá eu mostrei isso para eles. Gente, vocês querem ser parceiros do Brasil ou querem apenas exigir de um país em desenvolvimento? E a gente viu depois disso agora como que a França vai atacar a carne brasileira. Eles não compram nem 1% da nossa carne. E olha, eu sou veterinário, eu conheço a indústria frigorífica brasileira e a mundial também. Nós não devemos nada, nós temos uma indústria de ponta. Aliás, quero parabenizar que pela primeira vez a indústria brasileira se uniu para dizer ao Carrefour, tá bom, vocês querem fazer isso? Nós não vamos vender mais para vocês aqui no Brasil também. Já mudou, né? Senador, uma dúvida que sempre vem é a seguinte: por que o Brasil exporta a soja e não elabora? Por que exporta carne imatura? Até quando imatura? Olha, eu acabei de dizer para você a transformação do milho. Nós não tínhamos alternativa. O Brasil tem um outro problema também, que a gente pode discutir, fez ração lá. Um tema muito grande, armazenagem. Então, conseguimos agora fazer a transformação do milho com o quê? Com o etanol. E agora já estamos, inclusive, discutindo outras alternativas. Por exemplo, o combustível verde da aviação. O Brasil pode ser um grande exportador. Então, o que nós precisamos é de tecnologia, né? Nós precisamos de... Eu conversei muito com o Arnaldo Jardim, o deputado... Muito bom. Esse estava com a gente lá, viu, na viagem. Muito bom. Ele é muito competente. E ele falava de como o Brasil sai na frente nessa história de combustível renovável, né? O Brasil, a nossa matriz energética é exemplar, aí vai na França lá, eles usam ainda carvão, né? Energia também atômica, né? Que é energia nuclear, né? Hoje o mundo tem medo disso, o Brasil usa muito pouco, né? Mas uma tendência de aumentar. A tendência é aumentar. Se tiver nuclear, segurança, né? São usinas menores, a tendência, né? Menores, mais setorizadas. Eu, por exemplo, fui no centro de pesquisa lá em São Paulo, da Marinha, né? Onde eles estudam bem lá essa questão. A Marinha está na frente por conta do submarino nuclear. E porque o Brasil está na frente mesmo. De 5 países que têm a energia nuclear por centrifugação, o Brasil é um deles. Mas é limitado. Mas limitado porque nós somos obrigados a não desenvolver, porque eles às vezes não querem, criam dogmas sempre. Mas o Brasil talvez seja um dos países que colocou na Constituição a proibição de pesquisa nuclear. Por imposição, né? Sabe o que me disse um grande cientista brasileiro, quando eu fui fazer visita a esse núcleo lá, que é muito difícil, é muito fechado para entrar, né? E eles disseram para a gente, olha, a solução da falta d'água do Nordeste está exatamente em criar pequeníssimas energia nuclear, porque nós temos um subsolo no Nordeste com água abundante. Então tem que ter o que? Energia para fazer com que a água brote, né? E essa solução de fazer a transposição do São Francisco, com certeza, eles garantiam que com essa metodologia custava muito menos e teria muito mais segurança, né? Mas são criados dogmas. Esse tema agronegócio, agropecuária é muito bom. A gente ficaria aqui 3 programas. Olha só, nós estamos falando em agro, estamos falando de energia nuclear. Por quê? Porque tudo é solução para a produção. Tudo interliga. Queria perguntar sobre a política, né? De uma maneira até inesperada, houve ali entre Câmara e Senado uma definição bem antecipada dos presidentes das 2 casas. O Senado, Davi Alcolumbre, parece que não tem dúvida, né? Será o próximo presidente do Senado. Praticamente dos dois, né? O Mota lá na Câmara e também no Senado o Davi Alcolumbre. Bom, por que o Davi? Porque foi aquele que teve mais capacidade de convergir. De aglutinar, né? De aglutinar. Eu tive uma reunião como líder, nós fizemos uma reunião junto com... Eu sou líder do Bloco Vanguarda aqui, quero repetir. Estava lá o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, o Flávio Bolsonaro, que é o líder da minoria no Congresso, e também o deputado, o senador Portinho, que é o líder do PL, e o Rogério, não,
Bom, me faltou a memória. Marcos Rogério. Marcos Rogério lá também de Rondônia, junto com o presidente Bolsonaro e o Davi. O Davi mostrou para todos o caminho da convergência. E hoje, por incrível que pareça, é o nome que tem mais capacidade, inclusive, de fazer as transformações que nós precisamos. Evoluir para que nós trabalhamos, inclusive, para anistia. É o Davi que vai definir? Não. O Davi, como presidente, ele tem compromisso de colocar na pauta aquilo que nós tivemos assinatura suficiente. É isso o papel. E você sabe que o presidencialismo brasileiro é muito forte. Isso é bom que as pessoas entendam. Você refere à possibilidade do Senado abrir um processo de impeachment contra ministro. Mas quem pode fazer isso? O presidente da Câmara, ele que está na mão dele se qualquer pedido de impeachment, quem põe na apreciação é o presidente, do presidente da República. No caso do Senado, de qualquer ministro, os senadores vão lá, coletam a assinatura, mas aquilo fica na mão do presidente. E ele coloca se quiser. A não ser que a gente mude a Constituição brasileira. Mas o sistema nosso foi votado, o plebiscito no passado. Né? Infelizmente, a nossa Constituição ela tem a vocação de ser uma Constituição parlamentarista, mas a população definiu pelo presidencialismo. Tanto é que as medidas provisórias... Lembra de Fernando Henrique? Ele governava com medida provisória, todo dia editava uma. Né? Então era medida provisória, mais medida provisória, não precisava praticamente do Congresso. Então nós já regulamentamos hoje, não existe mais isso. Né? A medida provisória não pode ser repetida, né? Ela tem que ter o assunto, a urgência, ou seja, colocamos regra. Mas mesmo assim continuamos com o sistema presidencialista que foi definido pela população. O Davi pode fazer essa grande mudança e colocar em votação... Ele tem a obrigação, se ele quiser sobreviver também na política, de colocar os temas que forem, que tenham assinatura suficiente. Além disso, senador, o PL, eu diria que deu uma grande mancada política em lançar um candidato e não fazer essa composição, porque agora o PL terá a vice-presidência do Senado, presidência da CCJ, é um espaço importante. Isso é importante dizer, porque, inclusive, muitos que acham que é negociando de cargo, não é isso. Bolsonaristas, é ocupar espaço. A gente viu na rede, quando o presidente... Porque essa definição foi feita pelo presidente Bolsonaro com todos nós. Ele foi lá no Senado. Foi questão de bom senso. O presidente falou, olha, gente, nós vamos continuar errando, como insistimos numa candidatura, na época, na passada agora, com o Rogério Marinho. Rogério Marinho tinha chance, mas era muito pequeno. Com isso, nós da oposição não temos assento na mesa. Então, nós não conseguimos fazer as transformações que você, eleitor, quem é bolsonarista, quer que faça. Por quê? Porque o presidente não coloca. Então, o presidente Bolsonaro foi até muito criticado agora nas redes pelos bolsonaristas, vamos dizer, aqueles mais, digamos, radicais, mas precisa compreender o papel do político. Então, o presidente Bolsonaro fez aquilo que, claro, é necessário para que a oposição tenha assento e possa discutir. Então, a partir da eleição... resistência política. Olha, imagine se o PL tivesse a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. É totalmente diferente o processo político no Senado. Completamente diferente. Então é isso que a gente está trabalhando, ouvindo muito o presidente Bolsonaro, que é o grande líder nosso, do PL, e hoje, sem dúvida nenhuma, a maior liderança popular. A presidente da CCJ na Câmara está fazendo, né? Exatamente. Então é isso que é importante que a população possa entender. É importante o espaço político desenvolvido. Senador, e o senhor acha que o país está encaminhando para uma mudança em 2026? Eu tenho a impressão que vamos chegar em 2026 totalmente diferente, né? Olha, o mundo está mudando. Né? É importante dizer que as eleições aí foi uma sinalização muito grande, né? Elegeu Trump lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é claro que a direita teve uma votação estupenda. O PL, tendência de alta, o PL tivemos o maior crescimento da história, né? E principalmente da eleição. O PSD teve uma eleição, um número de prefeitos muito expressivo também, mas o PL
nós temos agora porque o PL, na verdade, esse PL grande que é hoje, foi fruto exatamente da vinda do presidente Bolsonaro. Todos os meus mandatos foram pelo PL. Então nós já tivemos altos e baixos. A vinda do presidente Bolsonaro fez com que o PL se transformasse no maior partido do Brasil no Congresso. Agora nós tivemos as eleições municipais, que é a eleição mais importante, porque a eleição municipal eu falo que é um enraizamento, é a base. Então o partido que só tem cabeça não é sólido, precisamos da base. E agora o PL passou a ser um partido também com base, né? Elegemos aí um número de prefeitos, vereadores muito grande. No meu estado também nós fizemos o dever de casa, porque o PL hoje, em Mato Grosso, nós fizemos 47% dos votos válidos para prefeito. Fizemos um número de vereadores muito grande. Então o PL hoje está preparado exatamente para que a gente possa ter um presidente na nossa linhagem. Nós acreditamos, queremos mostrar que a anistia, tem que ser feita. Aqueles que fizeram a baderna, que quebraram, nós não vamos defender quem fez crime. Nós queremos, principalmente, que as pessoas, pais de família, como tem um caso lá de Rondônia, que o presidente Bolsonaro mostrou uma mãe com seus filhinhos ali e o pai está no exterior porque não pode estar no Brasil. A minha suplente de senadora, Rosana Martinelli, foi prefeita de Sinop. Ela teve o seu passaporte e também as contas bloqueadas. Assumiu aqui como senadora nessa condição. Então, poxa, e ela não tem nada, a não ser a atividade política que ela entendia que nós tínhamos que apoiar os movimentos políticos. Tanto é que agora, no dia 7 de setembro, você sabe, né, a população acompanhou a manifestação do povo lá de forma ordeira, dizendo que nós precisamos de quê? Liberdade, acima de tudo. Um país que fala que é um país que conseguiu ter a sua liberdade, se as pessoas não têm direito de ir e vir e de falar, um presidente da República que por uma manifestação, numa reunião com diplomatas, ficou inelegível, é um absurdo. Olha, o presidente Bolsonaro hoje, ele não pode ir numa cerimônia militar que é aberta a qualquer cidadão. O ex-presidente Bolsonaro não pode ir. Que absurdo. Situação da política. Eu queria agradecer muito o senador Wellington Fagundes. Foi uma conversa boa e agradecer a você de ter acompanhado aqui essas explicações. Falamos muito do agro e da atividade política, que é tudo interligado. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.